Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos sim, em breve, juntos, poder anunciar a retomada gradual da economia, como aliás está previsto no Plano São Paulo. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde. Quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. Tudo isso traz profunda tristeza. O Brasil hoje é um país triste. O medo é o pior conselheiro da economia. Prejudica o consumo, afugenta investimentos e ataca os empregos. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Pessoas que poderiam ter adoecido e falecido estão em vida e agradecendo por estarem vivendo e convivendo com seus familiares e desfrutando ainda a vida e a longa vida que terão pela frente. Mas estão bem porque se protegeram, porque foram protegidas e protegidas pelo isolamento social. São vários os estudos que mostram como a quarentena evita a difusão da doença. Nós sabemos disso. A medicina sabe disso. A maioria expressiva dos jornalistas sabe disso. As pessoas de bem do Brasil sabem disso. Só aquelas que não querem saber, que não querem perceber, que não querem reconhecer, não sabem disso. Aqui em São Paulo, estamos salvando, pelos dados da Universidade de São Paulo, num estudo recentemente concluído, 51 vidas todos os dias, pelo isolamento e pelas iniciativas que o governo do Estado de São Paulo e os prefeitos dos 645 municípios deste Estado estão fazendo. Até o dia 21 de maio, nós estaremos poupando 3.246 vidas. Daqui a 2 dias será o Dia das Mães, uma data que é justamente o contrário de tudo aquilo que estamos vivendo neste momento. O momento mais triste da história do nosso país nos últimos 100 anos. O Dia das Mães é o dia da celebração da família. É o dia do beijo, do abraço, do carinho. E esse ano, o Dia das Mães, será diferente. Será um dia de solidariedade, de compaixão, de oração. Oração pela vida, oração pelo Brasil, oração pelos brasileiros. Palavras refletem sentimentos. E é o sentimento, agora é o sentimento da proteção. Mães são sempre nossas maiores protetoras. E proteção, esse é o sentimento que fui buscar nas lembranças da minha mãe que eu perdi quando tinha 14 anos de idade, minha mãe Maria Silvia. Nenhum país do mundo conseguiu relaxar as medidas de isolamento social com a curva de contaminação em alta. Repito, nenhum país do mundo. Infelizmente, nas últimas semanas, houve um desrespeito à quarentena. Em São Paulo e, tristemente, em outras partes do Brasil também. E o número de casos aumentou, e aumentou dramaticamente. No mês de abril, houve um aumento de 3.300% no ritmo de crescimento dos casos de coronavírus nos municípios do interior e no litoral do estado de São Paulo. 3.300%. Na região metropolitana, um aumento de 700
770% em apenas 30 dias. Em um mês, 770%. Estamos todos atravessando o pior momento desta pandemia. Só não reconhece, só não vê, só não percebe, só não identifica aqueles que estão cegos pelo ódio ou cegos pela ambição pessoal. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, seria colocar em risco o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. Quero reafirmar aqui, em nome de todos os secretários e secretárias do governo de São Paulo, porque aqui nós trabalhamos juntos, unidos, com foco e determinados a salvar vidas. Aqui não há disputas, aqui não há rixas, aqui não há rivalidade, aqui não se odeia. Retomaremos, sim, tão logo possível, na hora certa, na forma certa, no momento adequado e respeitando a ciência. Este momento triste, repito, o mais triste da história do nosso país, vai passar. Mas vai passar se todos nós ajudarmos a passar. Se todos nós tivermos a capacidade de reconhecer a gravidade deste momento e os riscos de vida que todos nós corremos, aqui e em qualquer parte do Brasil. Quem se proteger e quem ajudar a proteger outras pessoas, está amando a vida, está dedicando a sua vida à existência. Vamos utilizar as experiências práticas, as boas e também as más de outros países, para que possamos aqui seguir o que é certo, o que é correto e o que vai salvar vidas. Muitos que estão aqui nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, ou que vão nos ler, têm ainda o privilégio de terem as suas mães ao lado de vocês. Mães que merecem respeito, mães que merecem carinho, mães que merecem amor. Em nome do amor que vocês têm pelas suas mães, por aqueles que ainda têm o privilégio de terem as suas mães aos seus lados, respeitem a vida, respeitem a orientação de isolamento, respeitem o seu direito de viver, o direito de viver da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus familiares. Respeite a vida. O pior cenário, o pior, é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Nenhum governante, nenhum cidadão, nenhum ser humano tem prazer em dar más notícias. Mas não se trata de ter ou não este sentimento. Trata-se de proteger vidas no momento mais difícil e mais crítico da história desse país. E este é o papel que, como governador de São Paulo, ao lado do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, eu tenho a obrigação de fazer. E aqui eu não sou político. Aqui eu não ajo por instinto. Aqui eu não ajo por pressão. Aqui eu atuo para defender vidas. E assim continuarei a fazê-lo como governador do estado de São Paulo. Situações extremas, decisões extremas. A Prefeitura de São Paulo vai na mesma direção do governo do estado de São Paulo, de prorrogar a quarentena e o isolamento social, pelo menos até o dia 31 de maio. E tenho certeza, falo aqui também em nome dos prefeitos e prefeitas aqui presentes.
Os números que a Secretaria Municipal de Saúde e a nossa vigilância sanitária nos trazem são cada vez mais preocupantes. Só na cidade de São Paulo, entre mortes confirmadas e suspeitas, são 4.496. A lotação das UTIs municipais passa de 80%, sendo que em metade dos nossos hospitais a gente já chega a quase 100% de ocupação. Os casos vêm crescendo, com mais de 100 mil pessoas entre casos confirmados e suspeitos, um crescimento diário de quase 5 mil casos. O isolamento social, atingindo os números mais baixos registrados, ficando na casa dos 47%, o que causou um maior índice de congestionamento desde o início do isolamento, na faixa de 52 quilômetros aqui na cidade de São Paulo, nos levando a decretar o rodízio de 50% da frota todos os dias, demonstrando a necessidade de medidas cada vez mais duras. Em razão disso, como anunciado ontem, estamos ampliando em 1.000 ônibus a frota municipal e vamos colocar mais 600 nos bolsões de reserva. Mas a Prefeitura espera não precisar de nenhum deles. O objetivo do rodízio é fazer com que as pessoas fiquem em casa, evitem de circular. Não há razão para ficar circulando pela cidade. Cada deslocamento leva o vírus de um lugar para o outro. Temos que ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. Da mesma forma que nós ampliamos o rodízio municipal, podemos reverter a decisão se o isolamento aqui na cidade voltar aos padrões de 60%. As medidas são sempre em razão da adesão da população. Se elas cumprem as medidas, a gente pode falar em postura mais flexível. Se elas descumprem, nós precisamos apertar. Tenho certeza que São Paulo vai entender, contribuir e colaborar. Eu queria agradecer aos paulistanos e paulistanas que têm feito um sacrifício pessoal para poder permanecer dentro de casa. São quase 6 milhões de pessoas que estão ficando dentro de casa, sabendo da importância do isolamento social. Isso tem nos ajudado a salvar vidas aqui na cidade de São Paulo. Nada menos do que 30 mil pessoas deixaram de morrer na cidade de São Paulo por conta do isolamento social. Esse é o nosso compromisso maior: defender a vida, proteger as pessoas, exercer o direito constitucional mais importante que a proteção da vida humana. Aqui em São Paulo, nós sentimos por cada vida perdida, por cada história interrompida, por cada família que perde um ente querido e especialmente aqueles que perderam as mães para a Covid-19 e as mães que perderam seus filhos e filhas, porque apesar do vírus afetar os mais idosos, a gente já tem 25% dos óbitos com pessoas com menos de 60 anos de idade. Domingo será um Dia das Mães diferente, um dia de distância, com menos abraços e beijos, mas com o mesmo carinho e proteção. Que o espírito de proteção das mães nos inspire, que a preocupação das mães
com a saúde dos seus filhos, nos sirva de lição para que a gente se preocupe com a saúde de todos. Agora é a hora da verdade. É hora de mostrarmos que a sociedade que queremos é a sociedade que queremos verdadeiramente ser. São Paulo escolheu a vida e não aceita a falsa contradição entre vida e economia. O trabalho é a realização do homem e da mulher, mas só trabalha quem está vivo e com saúde. Serão dias difíceis nas próximas semanas. Vamos nos manter firmes no nosso propósito de preservar vidas. Usem máscaras, protejam uns aos outros e, por favor, fiquem em casa.